graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. É uma alegria tremenda para o meu coração estar junto com vocês aqui, podendo compartilhar mais uma vez da palavra de Deus com você. Eu desejo em Cristo Jesus que o Senhor te abençoe muito e que Ele possa realizar todo o plano e todo o propósito do seu coração, até porque aquilo que Ele já estabeleceu para a sua vida vai se concretizar, vai acontecer. Vamos juntos adorarmos ao Senhor e meditarmos na sua palavra daqui a pouco. Te dar tudo que é meu. Quero te dar tudo que é meu. Toma toda dor, trata com amor. E o que foi ferido se cicatrizará. A tua afeição toca o coração. E o que foi partido inteiro se fará, pois não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e conserta para a sua glória. Você pega algo escuro, então brilha a beleza. Você pega algo perdido e então remete todo o quadro. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e conserta para a sua glória. Você pega algo escuro e então brilha a beleza. Você pega algo perdido e então reverte todo o quadro, pois não há nada que o teu amor não possa reparar.
amor não possa. Não há nada que o teu amor não possa restaurar, fazer tudo de novo. Não há nada que o teu amor não possa. Não há nada que o teu amor não possa. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Amor igual não há. Amor igual não há. Amor perfeito pura. Amor igual não há. Não há nada que o teu amor não possa remendar. Não há nada que o teu amor não possa restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Vamos continuar adorando a Jesus com alegria. Vamos continuar bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Vamos continuar. Sente-se aqui, veja a vista daqui. Tudo está sob o meu olhar. Agora é só você me entregar. Sente-se aqui, veja a vista daqui. Tudo está sob o meu olhar. Agora é só você me entregar. Dias tão lindos e belos estão se aproximando a meu coração. Eu intervirei por você. Dias tão lindos e belos estão se aproximando a meu coração. Eu intervirei por você. Eu intervirei por você, filho. Vem ver a vista daqui. Eu amo surpreender o que espera em mim. Então espere em mim. Eu amo surpreender o que espera em mim. Então espere em mim. Dias tão lindos e belos estão se aproximando a mim, meu coração. Eu intervirei por você. Dias tão lindos e belos estão se aproximando a mim, meu coração. Eu intervirei por você. Glória a Deus. Que bênção, gente. Que bênção. Deus continue abençoando grandemente a vida da Bruna Santana. Deus abençoe
poderosamente sua vida, que tem sido um canal de bênção, ministrando o louvor e a adoração. Você pode, né, também estar acompanhando aí, seguindo e sendo edificado aí através de tudo que a cantora Bruna ela posta no canal dela aí, tá? Bruna Santana, procura aí no YouTube, seja edificado, cante junto, adore junto, celebre junto. Você vai ser grandemente abençoado, como tem edificado a minha alma e o meu coração e a minha vida, ouvi-la e também estar adorando ao Senhor junto com cada vídeo que ela tem postado aí, tem sido uma bênção com sua voz, com os dons que Deus lhe deu. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Carta aos Hebreus. Abra a sua Bíblia com muito carinho. Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Quero que você observe os versos de número 20, 21 e 22. Hebreus, capítulo de número 11. Quero aqui louvar a Jesus pelo que está acontecendo no nosso canal, que tem crescido a cada dia de uma forma espantosa. Deus abençoe aos que amam a Bíblia, aos que amam a palavra, aos que têm fome da palavra. Deus abençoe. Agradecer pela repercussão da reflexão e da mensagem bíblica de ontem, voltada aí para os silenciados pelas circunstâncias da vida, e que está aí, né, alcançando muita gente a mensagem de ontem, não só aqui pelo Instagram, mas também pelo canal no YouTube. Então eu quero louvar a Jesus pelo que está acontecendo a partir da palavra, e eu sei que muito mais gente vai ser alcançada pelas mensagens bíblicas. São mais de 3 anos de ensino da palavra e somente da palavra aqui. E que bom saber que um avivamento muito grande está acontecendo, porque esse avivamento não é definido pelo número de pessoas que a gente tem na live, mas por aquilo que a palavra está gerando a partir desses corações, em corações e nos corações de pessoas que, ligadas a essas pessoas, encontram-se com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que têm sido receptivos à mensagem do Evangelho e que têm aberto o coração para que o Senhor possa usar a sua vida como um canal de bênção, para que tudo isso que a gente tem feito esteja acontecendo. Deus recompense seu coração, sua vida, e te abençoe muito para a glória do seu nome, que Ele multiplique seus bens, sua vida, em tudo e em todas as coisas. A Web TV está aí funcionando 24 horas no ar, e é mensagem o dia todo, sendo compartilhada aí com inúmeras vidas, e tem gente que entra pela manhã, à tarde, à noite, tem gente que vai de madrugada lá no site assistindo, e quando a gente também tem tido aí alguns momentos, eu tenho feito essa transmissão da Web TV direto para o canal no YouTube. Enfim, a gente que vai cuidando de tudo, essa organização, programação, enfim, é tanta coisa que eu venho fazendo durante o dia a dia, e é muito corrido por isso. Mas que bom que a palavra de Deus está cruzando os limites, né, e passando por cima dos muros que são impostos às vezes para que ela não chegue a alguém, mas ela tem chegado. Tem chegado. Que bom, que bom, que bom. Glória a
Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o único que é digno de glória e de todo louvor. Bendito seja o Espírito Santo de Deus. Seja louvado para todo sempre. Hebreus capítulo 10, verso de número 20, 21 e 22. Diz assim: Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Eu quero ler de novo esses 3 versículos. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. A carta aos Hebreus ela é preciosíssima. E como em outro momento tem vídeos aí gravados aos montes, eu estive estudando um pouco essa carta com vocês. Eu não vou voltar a trazer todo o pano de fundo e contexto que envolve o que é dito, que é apresentado, que é anunciado, que é proclamado e pregado nessa carta. Basta dizer que ela trata sobre a superioridade de Cristo, sobre tudo e todas as coisas que ligadas ao Antigo Testamento são citadas e apresentadas, mostrando que em Jesus tudo se cumpre e que a partir de Jesus, Cristo de Nazaré, todas as coisas elas acabam revelando-se como um grande bem e uma grande bênção para a minha vida, para as nossas vidas. Bom, quando lemos a carta aos Hebreus, nesse capítulo 11, nós temos aí a chamada galeria dos heróis da fé. E para qualquer um, o olhar que se tem para essa galeria dos heróis da fé, nós temos aqui a prateleira de cima, alguém poderia dizer, desses que influenciaram gerações no seu tempo e depois do seu tempo, uma vez que são figuras que existiram, atuaram, conviveram com pessoas e na sua geração decidiram aceitar o plano e a proposta de Deus de andarem com Ele e ao andarem com Ele serem um canal de bênção para as pessoas. E eu digo para as pessoas porque se a gente cita, por exemplo, Abraão, a Bíblia diz que todas as nações seriam benditas nele. Se pensamos em figuras como Moisés, como Josué e outros mais, é impossível não pensar a vida deles sendo um veículo de bênção para gente além da própria tenda deles, para gente além da própria casa e do próprio lar deles. É impossível que, na nossa forma de enxergar, nós não passemos a vê-los como estes canais de bênção para outras pessoas. Nesse capítulo 11, nós temos esses que alguém consideraria da prateleira de cima. Esses que merecem destaque, enfim. É claro que para mim, que olho e já olhei
inúmeras vezes e revisitei inúmeras vezes, fazendo leituras de livros e de todo o Antigo Testamento. Os heróis da fé que ali aparecem não se resumem aos que estão aqui. Na verdade, os que aparecem aqui, eles constroem em Deus uma história que nos alcança. E por isso eles são destacados. Mas não somente por isso. É que a experiência de cada um deles foi muito peculiar e particular, e nós devemos acrescentar aqui, elas foram experiências que podemos afirmar dessa forma, foram experiências bem diferentes de qualquer outra experiência que alguém como humano tenha tido na Terra. Porque aqui a gente está falando de gente que foi jogada no fogo e saiu com vida de lá. A gente está falando de gente que foi jogada dentro de uma cova de leões e saiu com vida de lá. Nós estamos falando de gente que Deus marcou a coxa em uma luta que teve ali com Deus. A gente está falando de gente que deixou pai, mãe, família, deixou tudo para andar com Deus, indo para uma terra que não sabia onde era, mas com expectativas de algo muito além da terra que Deus havia prometido no sentido terreno. Porque caminhava, diz o escritor aos Hebreus, pensando numa pátria celestial. E aí eu estou falando de Abraão. A gente está falando de gente cujas experiências elas foram marcadas por ações de Deus espantosas, como abrir o mar vermelho, como de repente transformar água amarga em doce. A gente está falando de gente que conduziu mais de 2 milhões de hebreus, falando de Moisés. Mas uma terceira coisa que eu posso destacar, olhando para esse capítulo 11 de Hebreus, além desses outros 2 pontos que eu fiz menção aqui, é que essas figuras aparecem como destaque, ainda que para mim hajam outros no Antigo Testamento que às vezes não são citados aqui, mas que são heróis da fé. Porque você imagina que a Bíblia dá testemunho de um homem que ele, um dia de neve, caiu dentro de uma cova, lutou com um leão dentro de uma cova e sobreviveu. E saiu dali com vida para ser promovido por Davi e ser um instrumento no exército de Davi. Você imagina que tem homens que viveram algumas coisas absurdas, gente como aquele menininho, ou aquele rapaz, ou aquele homem, que tinha o seu campo e viu os inimigos querendo ir de encontro ao seu campo, e ele posicionou-se ali, e tomando uma posição, ele decidiu proteger o campo dele sozinho contra um grupo de pessoas de um exército. Se isso não é uma atitude de alguém que crê, de alguém que tem fé, de alguém que está militando e batalhando, não sei o que dizer. É alguém que merecia destaque. Só que o escritor aos Hebreus está falando justamente desses, cuja história cruza-se com a história de todo mundo. Inclusive a minha e a sua, uma vez que tudo que eles fazem, todas as ações, elas culminam, elas revelam-se na pessoa bendita de Jesus como cumprimento total e pleno, porque o escritor aos Hebreus no capítulo 10 diz que todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, sejam ligadas a altares, sacrifícios e tudo mais, era uma sombra das coisas futuras e daquilo que viria a acontecer. Então, quando eu destaco aqui esses pontos, eu preciso destacar que estes aparecem aqui porque todos eles estão sendo esse veículo que vão cooperar para que todas as boas promessas, inclusive a de Gênesis 3,15, elas possam se revelarem cumpridas em todo o Novo Testamento. E como
como o escritor aos Hebreus ele pensa na superioridade de Cristo aqui nesse livro, ele faz questão de mostrar em toda a estrutura que ele vai montando, desde a criação aqui no capítulo 11, que tudo foi cooperando para chegar na pessoa de Jesus. E quando ele vai citando esses personagens, o grito que ele está dando é: Deus somou isto, mais isto, e mais isto aqui, mais isto aqui, até chegar no ponto culminante, na plenitude dos tempos, onde ele revelaria poderosamente o seu Filho. Por que eu digo isso? Porque essa Bíblia que temos, ela não estava dividida em capítulos e versículos. Tudo aqui é registrado e vai seguindo toda uma pauta. E ele vem falando coisas entre o capítulo 8 e o capítulo de número 11 que tem a ver com o sacrifício de Jesus, com a obra de Jesus, com a ação de Jesus. E ele diz: olha, vocês querem entender por que tudo isso aí é uma realidade, nós precisamos crer e confiar e reconhecer que somente o sacrifício de Jesus é suficiente. Então ele vem com Hebreus capítulo 11 para dizer para a gente assim: olha, tudo isso é porque gente se moveu com expectativas neste amanhã, nesse futuro, que apontaria para uma ação de Deus, para o resgate do homem, para a reconciliação do homem, para a manifestação da sua fidelidade e bondade na vida do homem. Então, quando você me ouve falar isso aqui, você precisa entender que esses nomes que aparecem aqui em Hebreus capítulo 11, eles estão aqui porque neles tudo que diz respeito a Jesus faz sentido. Porque eles são estes que se movem com a esperança de que esta semente da mulher, ela vai se revelar. E é por isso que para ele citar pela fé, pela fé, pela fé. É muito comum, é muito natural e muito precioso. Para o escritor aos Hebreus, ele diz: essa fé faz sentido. É uma fé fundamentada. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se você olhar para todo o capítulo 11 de Hebreus, eu recomendo que você leia, ele faz questão de mostrar que estes aqui venceram lidando com perigos, com riscos, lidando com posicionamentos de coisas que eles não tinham nas mãos, mas que criam que iam chegar. E é por isso que em Hebreus capítulo 11, verso 1, ele diz: ora, a fé é o firme e forte fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí no capítulo 11, verso de número 6, ele faz questão de dizer aqui: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Por quê? Porque olhando para todos no Antigo Testamento, fica claro que esses homens viveram uma recompensa na sua trajetória de vida, a recompensa esta, que veio por simplesmente olharem e dizerem: eu creio, e por crerem, não temerem o perigo, não temerem a rejeição, não temerem a zombaria, mas decidiram andar com Deus em gerações e em tempos onde haviam povos e mais povos, pessoas e mais pessoas, não considerando o nome de Deus como um nome digno de ser adorado e louvado. Seria bem semelhante aos dias de hoje, onde todo mundo diz: quem faz sou eu, quem resolve sou eu, e isso, em algum momento, traz uma conta para as pessoas. Não por Deus,
simplesmente querer que, mas porque toda a decisão e escolha que elas tomam traz consequências, e as consequências, lamentavelmente, não alcançam apenas a vida delas, mas a vida de todo mundo, porque quem decide em si não considerar o Senhor na sua bondade, amor, misericórdia e compaixão, ainda que não entenda tudo o que Ele faz, ainda que não entenda tudo o que acontece no mundo, ainda que não tenha explicações para tudo o que acontece nesse mundo, quem não considera caminhar com Ele, não considera sua misericórdia, sua bondade revelada em entregar o seu Filho Jesus, traz consequências sobre a sua vida, consequências essas que aparentemente no momento não estão vindo, mas uma eternidade muito próxima. A Bíblia diz que vai se revelar, porque a Bíblia diz que quem não crê será condenado. Há uma vida marcada por uma eternidade sem Deus, de trevas, mas aqueles que creem, a Bíblia diz, para estes haverá vida e vida eterna, envolvido plenamente na luz da glória de Deus e diante do trono de Deus. Agora, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e vai citar os personagens, porque ele já começa desde o verso 1 em diante citando, e aí ele vem para a criação, e aí ele cita Abel, e aí ele cita Enoque, e você vai na sequência, por exemplo, estou falando aqui no verso 4 ele cita Abel, no verso de número 5 ele cita Enoque, no verso de número 7 ele cita Noé, no verso 8 ele cita Abraão, e aí ele vai no verso 11, cita Sara, mulher de Abraão, e vai seguindo. E aí você vai percebendo ele fazendo menção dessas figuras, algumas dando nomes, a outras não, porque ele está fazendo aqui nada mais nada menos do que uma síntese de tudo aquilo que Deus fez, não dando destaque a todo mundo, porque eu sei que se ele fosse dar destaque a todo mundo, a lista era grande dos que conseguiram agir e se tornarem, na nossa visão, heróis da fé, por se moverem diante dos desafios e permanecerem firmes em Deus, até vencerem em Deus e testemunharem da grandeza e do poder de Deus na sua vida. É bom levar todas essas coisas que eu estou dizendo aqui em consideração, porque os 3 versículos que eu li hoje, eles só fazem sentido se a gente entendesse todo. Se nós não entendermos isso aqui, a gente vai simplesmente ficar tateando ou engateando no escuro, sem saber para onde está indo e sem saber o porquê essas coisas estão inseridas aqui. Por quê? Porque aqui o grito do escritor aos Hebreus para mim, para você, para cada um de nós é: fé faz sentido, gente. Isso é um primeiro grito que ele está dando ao meu coração, aos meus ouvidos, como estava dando aos hebreus naqueles dias. E é claro que a gente está considerando aqui a diáspora. Estamos considerando aqui um período em que os hebreus estão espalhados por vários lugares. E estamos considerando aqui um grupo de pessoas que estão com o coração firmado em Jesus, mas ao mesmo tempo titubeando, cocheando em 2 pensamentos, uma vez que consideram extremamente santo todas as obras do Antigo Testamento e estão quase querendo voltar a praticar as obras, entendendo que toda a obra que Jesus fez, ela precisa de complementos. Então eles estão querendo continuar com Jesus e não querem deixá-lo. Mas continuar sacrificando, considerando que os sacrifícios, os altares, as pedras e tudo que havia no Antigo Testamento deve ser tomado em consideração para que tudo que em Cristo é revelado como cumprido, realizado, tenha seu apoio. Quando a obra de Jesus é perfeita, a obra de Jesus é completa, e eu faço questão sempre de dizer isso aqui: Jesus, 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 o tempo todo aqui.
Porque a obra dele é completa, é por ele que nós somos salvos, perdoados, resgatados, reconciliados. O amor do Pai revelou-se através de Jesus para a gente. Então leve em consideração que ele está gritando para mim e para você, assim como gritou para aqueles que estão ali. A quem ele faz questão de dizer, olha, se vocês desprezarem o sacrifício de Jesus, vocês vão simplesmente se dar mal, hein? Agora, isso não significa que a misericórdia de Deus não possa alcançar vocês, reconciliar vocês, mas vocês vão perceber que vocês vão entristecer o Espírito Santo. Porque é ele quem descortina essa revelação extraordinária de que tudo em Jesus se cumpre, tudo em Jesus é perfeito, porque ele é superior a tudo. Mas ele, do jeito que fala aos outros, ele faz questão de falar a mim e a você também, porque ele está dizendo aqui, ó, que essa fé faz sentido. Eu sei que você tem sido desafiado a cada dia nessa sua caminhada de fé. Mas eu quero dizer que a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus, ela faz sentido. Ainda que ela seja uma fé atacada todos os dias. Mas você precisa considerar que as pessoas que emitem opiniões são pessoas que não têm o controle nem tampouco da queda dos próprios cabelos. E eu digo isso dada a idade, ao tempo. Não estou falando aqui com relação a uma questão que venha afetar a saúde, que gere isso. Você não me tenha por mal. Eu estou apenas colocando isso aqui com relação ao que caiu aqui, ó, naturalmente. Que faz qualquer um olhar aqui, ó, e dizer, ih, pastor, o senhor tem aí um aeroporto de mosquito, como disse o colega, querendo fazer graça e piada comigo. Ah, abençoado. Mas eu não tenho controle disso aqui, ó. Imagina a capacidade que eu tenho de discutir Deus, o Criador do céu e da terra. Colocar Deus na minha caixinha de fósforo e dizer assim, Deus, o Senhor deve sentar aqui na cadeira porque eu vou fazer aqui as minhas ponderações acerca da sua atuação na história, que registrada, uma vez que tudo faz sentido, a partir do abrir dos olhos do homem, toda a contagem começa, então faz um pouquinho mais de 6.000 anos que o Senhor vem provando a sua fidelidade. Eu tenho aqui meus 42, então eu quero fazer ponderações acerca do Senhor. Deus ia rir da minha cara, porque a Bíblia diz que Deus ri até dos inimigos dele. Imagine de gente limitada, pequena, dizendo, oh, ele está querendo filosofar ao meu respeito. Olha para o livro de Jó, gente. Todas as vezes que você tiver alguma crise de fé, e vai lá no livro de Jó, vai perceber ali os grandes filósofos que estão ali presentes. O livro de Jó é pura filosofia apresentada, inclusive, dentro de um contexto de um grande tribunal. E aí chega Deus um dia e diz, eu vou descer ali, no meio daquele diálogo, para fazer algumas perguntas a alguém que não está entendendo o meu plano na vida dele e está questionando. Incrível que Deus não vai resolver nada com os amigos de Jó que passaram o tempo todo enchendo a cabeça de Jó. Não, Deus não vai. Por que não vai? Porque a consideração do livro nunca foi para os amigos de Jó, é sempre para Jó. Porque Deus começa dando testemunho para o universo da fé de Jó. Então ele diz, eu não tenho nem assunto com esses aí, que esses aí para mim é uma turminha que está aí apenas compondo uma fila. Por que eu digo isso? Porque eles não buscaram viver essa caminhada profunda e íntima de Deus como Jó. Pastor, mas eles são bons teólogos, não dá para perceber na palavra deles que eles conseguem fazer avaliações e ponderações até mesmo equilibradas e coerentes. Em algum momento sim, em outros momentos é pura religiosidade e muito veneno solto.
para desconstruir Jó e calar a boca de Jó. Mas como calar a boca de quem anda por fé? E aí vem Deus e diz: Jó, eu preciso entrar nessa história para fazer com você aí um pequeno diálogo. Eu tenho 72 perguntas no meu questionário para você. Você está pronto para esse vestibular, Jó? E aí ele começa falando com Jó de geodésia e diz para Jó: vamos lá, onde estavas tu quando eu estabeleci os limites da terra? Pronto. Daí para frente não precisava perguntar mais nada, mas Deus tinha mais umas 71 ali perguntas para fazer para Jó. Deus estava simplesmente gritando, dizendo: Jó, como eu sei que todas as respostas suas, elas serão silenciadas diante da grandeza das perguntas que eu tenho para fazer? Porque eu vou te perguntar onde tu estavas quando eu formei os montes, cara. Mas o meu grito aqui é apenas para dizer a você: creia em mim e ande na sua fé, sem titubear, sem cochear em dois pensamentos. Por que, Deus? Porque Jó é muito limitado como homem para filosofar o meu respeito, para querer saber de mim e para querer questionar alguma coisa ao meu respeito, Jó. Você é pequeno demais e limitado demais, cara. Eu dou até o direito de alguém escrever aí algumas coisas, como alguém escreveu, né? Deus, um delírio. Eu fui ler e eu digo: cara, esse pessoal precisa ter muita fé para crer nisso aqui, né? Porque é mais simples crer que o Senhor criou os céus e a terra. Mas deixa para lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o escritor dos Hebreus aqui, no capítulo 11, ele está gritando ao meu ouvido e ao seu que fé, ela tem sentido e faz sentido. Uma segunda coisa que ele está gritando aqui, que eu vou chegar no ponto da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, é que a relação com Deus por meio da fé, ela é vivida na individualidade e particularidade de cada um. Deus consegue detectar a fé da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. Como um todo, olha ali, ó, esse povo tem fé, mas ele também consegue achar a fé da Cananeia, achar a fé do cego de Jericó, ele consegue achar a fé de Jefferson, ele consegue achar a fé da Maria, a fé da Rosa, ele consegue achar a fé da Fernanda, do Souza, ele consegue achar a fé da Wanda, da Luciana, ele consegue achar a fé de cada um de nós. E essa fé, eu vou dizer aqui, só vai entender quem está ligado, ela é como um imã que atrai a Deus. Porque no capítulo 11, verso 6, ele está dizendo que sem fé é impossível agradá-lo, de modo que quem tem fé o agrada. E eu vou dizer, não só o agrada, mas o atrai. Deus desce onde acha fé, Deus desce onde detecta fé, Deus desce e se revela onde ele acha fé. Eu não me refiro aqui àquela fé, como alguém diz, minha fezinha. Não estou me referindo àquela fé do jogo de bicho. Aquela fé de joguinho, e, enfim, não. Que alguém diz, da fé da Mega Sena. Não, estou falando disso, não. Estou falando dessa fé em Deus. Essa fé que faz você crer que Ele entra com você onde você entrar. E por mais que o lugar pareça ser um lugar hostil à sua fé, você sabe que Ele entra lá. Você sabe que Ele entra, você sabe que Ele está. É aquela fé que faz com que Jacó
Em Gênesis 28, pare com a cabeça numa pedra e ali perceba que tem escada descendo, anjo subindo, anjo descendo, Deus se aproximando, a voz de Deus bradando para fazer promessa, e ele diz assim: ei, Deus está aqui. E tem mais, este não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Falando desse tipo de fé que consegue perceber Deus descendo, Deus chegando, Deus estando, quando tudo parece apontar para a não aparição dele na situação. Ou seja, tudo diz e contribui que ele não vai chegar, mas você diz, ele já está. Esse tipo de fé que eu estou falando. A fé que faz você dizer assim, não está nas minhas mãos, mas eu sei que está nas de Deus e vai chegar na minha. Eu creio, por isso espero. Mas uma outra coisa que eu preciso colocar aqui é que para o escritor aos Hebreus, essa fé que ele diz aqui, ó, que é fé de Noé, fé de Abraão, fé de Moisés, fé, que ela tem sua individualidade, sua particularidade, que está em mim, que está em você, essa fé, como dom de Deus. Ele diz uma terceira coisa aqui, com tudo que ele está narrando e gritando para a gente aqui, é que essa fé, ela é uma fé que influencia geracionalmente quando nós a consideramos como digna da nossa proteção. Em outras palavras, eu estou dizendo, a fé que você protege, não deixando ela esmorecer, esfriar, se acabar, entre aspas, é claro. Essa fé, ela cobre pessoas que você ama. Eu gosto muito de citar aqui Gênesis capítulo 15, verso de número 9 e 10, quando Abraão fez um sacrifício para Deus. Depois de tudo aquilo, Abraão percebeu que Deus falou com ele sobre as gerações que viriam. E ele disse, olha, aqueles que virão de ti, tua descendência, serão beneficiados pela tua fé. E olha que nesse capítulo 15, Abraão estava desanimado, assim como aparece lá no capítulo 18, ele um pouco desanimado. Mas ele ainda continua crendo. Porque se Deus o permite ouvir a voz, é porque Deus sabia, apesar de tudo, Abraão crê. E de tudo o que, pastor? De todo o vazio que ele vivia na tenda, porque Abraão era um homem que tinha tenda, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo de comida, do bom e do melhor, mas ele olhava e dizia, eu não tenho filho, como é que vai ficar essa situação na minha vida? Mas ele vai descobrir que o Deus que ele adora, ele vai descobrir que o Deus que ele admira é um Deus que usa toda essa situação para fazer de Abraão alguém grande. Porque Deus vai olhar para Abraão e dizer, eu vou guardar a tua geração por essa fé. E por isso Deus diz para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Aí diz para ele também, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou tua recompensa, Abraão. É uma fé que é protegida e que faz com que o favor de Deus ele seja a favor em quem teve essa fé e continuamente essa fé ela passa a ser uma bênção para aqueles que de você vêm. Tem umas coisas da Bíblia que me deixam assim pensativo e tem outras que me trazem um impacto muito grande, porque por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz assim, olha Timóteo, valoriza isso aí. O que, Paulo? Essa fé que habitou na tua avó e na tua mãe, em Ló de Eunice.
essa fé que habitou, que se revelou na vida da Lloyd, na vida da Eunice. Essa fé faz com que essa fé, ela seja a fé que continue. Para isso você precisa protegê-la. Proteger como? Considerando o que você ouve e quem você ouve. Considerando o ambiente onde você está. Porque o ambiente pode influenciar a sua fé. Considerando carregar sempre uma peneira, principalmente quando se trata das pessoas ligadas a você, com quem você tem maior proximidade, amigos e família. Porque muitas coisas que você pode ouvir, elas podem derribar a sua fé, uma vez que em família você tem um envolvimento emocional muito grande. Muito grande. E isso derriba. É muito comum para mim, como pastor, ouvir pessoas dizerem: estou tão para baixo, pastor, e o que houve? Foi umas coisas que eu ouvi em casa. Ou através de amigos, ou com pessoas com quem eu convivo e convivi. Isso acontece porque você simplesmente não protegeu seu coração, seus sentimentos, suas emoções e, consequentemente, sua fé. Porque tem muitos que dizem. E aí, pastor, mas o senhor tem que considerar que não é fácil fazer isso. Eu sei que não é. Principalmente quando a gente precisa proteger a nossa fé diante de circunstâncias adversas. E aí, quando eu falo dessas circunstâncias, que sempre eu cito aqui, eu estou falando de questões que desestabilizam a gente. Porque qualquer questão de saúde mexe com qualquer um. Do trilionário até o mais carente. Mexe com qualquer um de nós. E é nessas horas também que essa fé precisa ser protegida. Por que você acha que em Jó capítulo 19, versículo 25, Jó dá um grito lá bem forte, bem alto para todo mundo ouvir? E quando eu digo todo mundo, não é que tenha muita gente perto dele. Porque tinha gente que passava por ele e não sabia o que era o saco de lixo. Se era Jó ou o lixo que estava perto. De tão podre e fedendo que o corpo de Jó estava, do sofrimento que ele estava, porque aquela enfermidade miserável estava carcomendo a alma e o ser dele e acabando com todo o seu físico, dos pés ao alto da cabeça, era miserável da chaga. E o cara, em vez de olhar para um lado e para o outro e dizer: chega, creio mais em nada, vem esse cara dar um grito que ecoa no meu ouvido e no meu coração diante dos desafios que eu tenho pela frente na minha vida. E mexe comigo porque ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Isso mexe comigo. Isso não deve mexer com você. O cara está todo destruído. E ele consegue olhar para cima e dizer: eu sei que ele vive. Não é coisa simples, não é coisa fácil, mas isto é a atitude de quem protege essa fé. É a mulher cananeia que eu citei aqui anteriormente, vindo pelo caminho onde Jesus está passando por Tiro e Sidom, Mateus 15, 21 a 28.
E ela grita, tem misericórdia, vindo atrás de Jesus. E os discípulos de Jesus, vendo aquela mulher fazendo aquele barulho, dizem: mestre, manda ela embora, sem milagre, sem nada, despede ela. E ela continua gritando, apesar de perceber a indiferença dos discípulos. Ela chega junto a Jesus, diz para ele da sua necessidade, e ele diz para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela ainda assim, ouvindo isso de Jesus, se sentindo diminuída, rebaixada, não por Jesus, mas pela própria história, que já está estabelecida, porque o que Jesus está citando é a história. E está deixando claro na história que o privilégio não é destes que estão cruzando o caminho querendo pegar um pedaço do pão. É dos filhos. Mas ela diz: olha, se tiver uma casa por aí, toda ela tem sua latinha de lixo. Se eu sou uma cachorrinha, eu não tenho problema de ir nessa latinha de lixo. Eu vou a sério me ligar e buscar de lá as migalhas que são jogadas, ou o resto da comida. E se o Senhor está falando de migalhas que caem da sua mão, eu quero, porque eu estou acostumada a viver a vida, tendo que lutar todo dia e comendo daquilo que os homens me dão, que tem a ver com aquilo que não dá muitas vezes nem para suprir a necessidade da casa durante o mês inteiro. E se eu provo dessas migalhas e ainda agradeço a Deus, as migalhas que vierem da tua mão virão abençoadas. Eu quero. Jesus olha para ela e diz: encontrei uma que diante da rejeição, encontrei uma que diante do desprezo, encontrei uma que diante da humilhação protegeu a fé. Era uma lição para os discípulos. Jesus diz: eu não achei em Israel tamanha fé. Que fé é essa que ele está falando? A fé que foi protegida diante das circunstâncias adversas. Você tem conseguido mantê-la? Você tem conseguido segurar essa fé firme? Ou está permitindo que ela simplesmente seja abalada pelas circunstâncias? Deixe Deus guiar e cuidar de você. Deixe Deus proteger e amparar você. Deixe Deus mover e trabalhar com você e em você para a sua glória. Essa fé é preciosa. Esta fé é importante. Esta fé é incrível. Esta fé é uma fé extraordinária. Glória a Deus. Esta fé é uma fé de montanhas. Jesus disse: se você tiver do tamanho de um grão de mostarda, direis até os montes, as dificuldades, as coisas altas que se erguem e parecem difíceis de serem transpostas. Você dirá a elas: eu vencerei em nome do meu Senhor. É uma fé protegida. Ela precisa ser protegida. Quando você ouve algumas pessoas que querem desanimá-la, ela precisa ser protegida no ambiente que você está. Ela precisa ser protegida nas relações mais íntimas. Em terceiro lugar, as relações mais íntimas e mais profundas que você vive. Ela precisa ser extremamente protegida, essa fé. Por quê? Porque ela é a fé que vai falar na história da sua vida por muito tempo. É por isso que eu li em Hebreus capítulo 11, verso 20, 21, 22, e eu termino agora. Diz assim: pela fé Isaac abençoou Jacó. Entende agora a leitura? Verso 21. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José.
entende aí agora? E adorou encostado à ponta do seu cajado, do seu bordão. Verso 22. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã. Se o Senhor permitir, a gente continua amanhã meditando nesses 3 versículos. Vamos orar, porque eu estou falando hoje dessa fé que cruza os limites do seu tempo de vida e ela se entrelaça e se faz viva na história das pessoas que você ama e com quem você tem lidado e lida continuamente, constantemente. E você diz, meu Deus, concede vitória ao meu filho, à minha filha, aos meus parentes. E ele vai dizendo, eu vou, porque a fé que eu fiz habitar em você, ela é uma fé geracional. Ela é uma fé que se faz viva geracionalmente. Ela é hereditária, essa fé? Não, ela é trabalhada na próxima geração. Para a próxima geração. E na próxima geração. É a fé que diz, Isaac abençoou. Aí é a fé que diz, e Jacó como filho do Isaac abençoou. É a fé que diz, e José como filho do Jacó abençoou. É uma fé que se faz viva na história da sua família e dos seus familiares. Proteja essa fé. Proteja ela. Proteja essa fé. Proteja a sua fé. Porque ela vai atrair muito do favor de Deus sobre os seus, enquanto você está na terra e depois que você sair dela. Porque muita gente vai ficar coberto das lágrimas que você derramou na sua família. Muita gente vai ficar coberto nessa terra. Amado Deus, estou sentindo a glória do Deus vivo nesta manhã. Esta fé vai fazer com que muita gente esteja coberta pelo hálito da tua oração, que muitas vezes nas madrugadas em fornalhas de aflição e de sofrimento, tu colocava para fora as palavras com toda intensidade, enchendo o quarto. Teus filhos estão cobertos, as portas se abrirão para eles. Leia depois o livro de Josué no capítulo de número 4. Veja lá, quando Deus mandou que pegassem umas pedras, colocassem em Gilgal. Veja lá. O Senhor disse, olha, vai chegar um tempo em que as gerações futuras vão perguntar o que significam essas pedras. E vocês dirão, olha, Deus abriu o Jordão para os nossos pais. É uma fé que vai guardar. Eu estou dizendo a você que nem o mal sucederá aos teus. Deus vai guardá-los. Você fica preocupado e preocupada excessivamente. Descontrolado, às vezes ansioso, às vezes tremendo. Como será, Senhor? Senhor, eu não vou estar aqui. Senhor, será que eu vou estar? O que será do futuro dele, casamento, família e tudo mais, Senhor? O que é que vai ser dessa vida? E Deus olhando para você e dizendo, descansa o coração aí. Você tem fé? Tenho, Senhor. Então essa fé, ela vai se entranhar nas suas gerações. Está entranhada nas suas gerações.
e essa fé estará cobrindo, guardando. Alguns deles podem até dizer, minha mãe cria, eu não creio não tem problema. Porque Deus vai olhar e dizer assim, eu vou cobrir. Vou cobrir. Imagina, Deus cobriu até o Esaú que Deus disse, eu me aborreci com ele. Pastor, Deus cobriu Esaú, cobriu. Por um período da história e por um tempo cobriu. Só por causa da fé de Abraão e de Isaac. Os filhos de Jacó foram como foram, fizeram o que fizeram. Você percebe eles morrendo de fome? Veio uma fome sobre a terra, uma crise terrível. Era para eles ficarem sem ter o que comer, sem ter o que vestir, e consequentemente sem ter onde morar. E vinha morrer. Morreram. Por que será? Será que é porque Deus fez promessa a Abraão? E Abraão creu? Será? Porque essa promessa foi uma realidade em Isaac e Deus honrou a fé. Em Gênesis 26, quando ele disse a Isaac, caminha e peregrina no lugar que eu estou te mandando. Será que é porque Deus encontrou Jacó um dia e marcou ele? E ele passou a andar dizendo, ei, eu creio agora com base nas experiências que eu tive. Eu vi a escada, o Senhor me tocou, eu tenho marcas de Deus em mim. Será que não foi por isso que o José vai para a cova? Que o José é vendido, é revendido e Deus lá guardando ele? E a Bíblia dizendo em Gênesis 39, Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. Será que não é porque essa fé, ela estava entranhada ali no meio? Por isso que a Bíblia diz assim, que o Isaac falou de coisas futuras, que o Jacó com os filhos falou de coisas com os filhos de José falou de coisas futuras. A Bíblia diz que José falou com seus irmãos e com os demais sobre coisas futuras. Porque Deus não é o Deus apenas do dia de hoje comigo. Ele é o Deus que já está daqui a 10 anos sem que esses anos tenham acontecido. Porque um dia para ele é como 1000 anos. E aí a gente entende que Deus particularmente é um Deus fiel hoje como pode ser daqui a 1000 anos. Mas ele não está falando aí de Deus como um Deus cuja fidelidade permanece por todo o tempo e para sempre somente não. Ele está falando da extensividade dessa fidelidade, que vai se manifestando tempos e tempos e tempos e tempos e Deus permanecendo fiel à sua palavra. É isso. Ele está dizendo um dia para ele é como daqui a 1000 anos, é como se Deus dissesse, eu cruzarei os ponteiros daqui até que esses 1000 anos se cumpram. Quando você chegar lá, eu já estou lhe esperando com a mesma fidelidade do início. E estou te guardando em todo o tempo da tua vida. O que é que está hoje, muitas vezes, acontecendo contra você? É um bombardeio constante para mexer com a sua fé, você não percebe isso? De todos os lados. Por que você acha isso? Porque uma vez que essa fé ela não existe aí, suas gerações estão perdidas. É por isso que o texto de Hebreus que lemos diz. E Isaac abençoou falando de coisas futuras. E Jacó abençoou os filhos falando de coisas futuras. E José falou de coisas futuras. Por quê? Porque essa fé se entranha nas nossas gerações.
E essa fé ela vai guardar as nossas gerações. Ninguém dos teus vai passar necessidade. Eu vou profetizar aqui toda a crise que você pode já ter vivido, crises violentas. Você pode já ter passado pela fase de ir para a escola carregando pão e kisuke, como a gente dizia, daqueles de 10 centavos. Os seus jamais conhecerão isso. Pastor, o senhor está falando porque o mundo mudou, porque os tempos mudaram, tudo isso coopera com eles também? Não, eu não estou falando por isso, porque hoje se tem um aparelho celular, porque o mundo globalizado, eu não estou falando nada disso, eu estou falando da fidelidade de Deus com essa fé permanente. Deus vai guardar os teus. Eu penso que nada do que Jacó passou, os filhos precisaram passar. Durante um período de tempo, é claro. Porque depois eles conhecem o que é cativeiro. E mesmo tendo o tempo do cativeiro já estabelecido por Deus, Deus dizia, eu vou visitá-los e vou tirá-los daí. Porque a fé de Abraão está falando comigo aqui em Gênesis 15 e eu vou fazer com que essa fé, ela fale por muito tempo, por muito tempo, por muito tempo. E não é que falou até chegar em mim, até chegar em você, até chegar na gente. Guarde essa palavra. Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Estamos na presença de um Deus fiel. Quem está sentindo que a palavra de Deus é para você, guarde ela. Você está amparado e a sua casa também. Você está amparado e os seus também. Trabalha hoje, luta hoje, corre hoje, vai. Mas saiba que com porta aberta ou fechada, Deus continua cuidando, Deus continua guardando, Deus continua livrando, Deus continua suprindo, Deus continua provendo. Creia nisto, no nome de Jesus. Pai, obrigado porque são mais de 3 anos de ensino da Tua palavra aqui. Eu estou muito feliz porque Tua palavra tem alcançado corações. Daqui a pouco esse vídeo já estará na plataforma do YouTube e alguém que está assistindo também. Que seja abençoado na sua casa, no seu lar, no meio da sua família. Eu oro te agradecendo pelo privilégio de ler a Tua palavra hoje e entender o que ela trouxe e está trazendo ao nosso coração. Nos ajude, para que a gente não venha se perder no caminho, mas para que a gente venha considerar no nosso caminho que andar por fé é melhor. Tua palavra diz, através de Paulo aos Coríntios, que nós não andamos por vista, mas por fé. Me ajuda a andar por fé. Ajuda os teus filhos a andar por fé. O que não vemos, o que não recebemos, o que não alcançamos. Nos ajuda a crer todo dia que nós vamos viver isso para a Tua glória. Ampara e guarda os nossos, debaixo da força e do poder dessa fé. Porque eu creio muito que Tu és o Deus que faz coisas incríveis na vida dos que Te amam. Fica conosco, acolhe a gente, abraça a gente, fortalece a gente, direciona a gente, instrui a gente, nos abençoa hoje e sempre. Que no caminho o Teu nome seja sempre glorificado. Nós queremos viver o Teu bem na nossa vida. Nós queremos viver o Teu favor na nossa vida. Nós queremos desfrutar do Teu favor na nossa vida. Fica conosco, Senhor. Esteja conosco. Ajuda-nos a vivermos e mantermos nosso coração firmados nessa fé, porque ela é viva e eficaz. Ajuda-nos em tudo
revais, begendiorremuros. Ajude-nos, porque eu sei que vem coisas boas para o futuro da tua filha. Tem coisas boas reservadas. Eu sei que essa casa se alegrará, que esta família se alegrará, que pessoas ainda glorificarão teu nome, Senhor. Eu creio muito que eu vou ouvir testemunhos de pessoas dizendo: não é que abriu, pastor, não é que Jesus fez, pastor Jefferson. Jesus é fiel. Faz assim, com que a nossa fé permaneça no Senhor, em todo tempo e em qualquer tempo. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês hoje e sempre, em tudo e em todas as coisas. Que Deus em Cristo Jesus conceda aí um dia abençoado e acompanhe aí o nosso canal, tá bom? Todo tempo, se inscreve lá, vai sendo alimentado na palavra e crescendo a partir dela. Deus tem coisas grandes para fazer. Seu futuro será uma bênção, o futuro dos seus será uma bênção. Deus vai guardar sua casa e os seus com saúde e vitórias, e bênçãos sem medida serão liberadas e derramadas sobre eles, para a glória de Jesus, para o louvor do nome bendito de Jesus. Que seja assim, que seja assim, que seja assim. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.